Seguindo então, gente, questão número 14, penúltima questão da lista de exercícios de recuperação paralela, tá? Vamos ir caminhando para o fechamento firmes, tá? Um fechamento muito bom aí, uma ótima revisão que você está fazendo aí nesses assuntos, progressão aritmética e logaritmos. Essa questão, cara, ela vai falar para nós o seguinte, ó. Primeiro, né? Instituto Federal do Mato Grosso, ó, uma instituição co-irmã nossa aí, tá? Prova 2018. Olha o que essa questão trata para nós aí. Essa questão, ela vai falar para nós aí o seguinte, ó. Uma criança organizou suas 610 figurinhas, colocando 2 na primeira fileira, 5 na segunda fileira, 8 na terceira e assim por diante até esgotá-las. Então, a criança conseguiu formar um total de fileiras igual a... Gente, convenhamos, cara, se você assistiu às videoaulas referentes às resoluções das questões 12 e 13, né? Pô, ficou repetitivo, cara. Ficou repetitivo. Muda o contexto? Mudou o contexto, mas a matemática, né, a estrutura matemática da questão é a mesma. Olha só, 2, 5, 8, PA, primeiro termo 2, razão 3, né? A grande indagação é a seguinte, ó. A criança conseguiu formar um total de fileiras igual a, ou seja, eu quero saber qual que é a posição ocupada lá pelo último quantitativo de figurinhas. O que é essencial que eu tenho que respeitar nessa questão? Claro que, primeiro, a maneira de organizar as figurinhas que essa criança adotou. Então, ela adotou uma PA de razão 3, primeiro termo sendo 2. E outro fato importante é que a soma desses termos, ou seja, a soma desses quantitativos de figurinhas em cada fileira, tem que totalizar 610. Olha para você ver, estrutura idêntica ao que nós fizemos agora há pouco. Repare então, termo geral, eu consigo então construir aqui a formulazinha generalizada para encontrar qualquer termo dessa PA. Primeiro termo é 2, a razão é 3, aplico aquela distributiva, o famoso chuveirinho, 3n menos 3, 2 menos 3 menos 1, então a índice n é 3n menos 1. O que significa isso? Significa que a posição n pode ser, o termo de posição n pode ser obtido por essa formulazinha. Por exemplo, se o n é 3, ou seja, o terceiro termo pode ser dado por 3 vezes 3 menos 1. 9 menos 1, realmente o terceiro termo é 8. O que eu estou querendo? Quero saber qual é a posição, né? Ó, a criança conseguiu formar um total de fileiras igual a. Eu quero saber, então, a posição n do último termo, para mim saber quantas fileiras ela conseguiu obter distribuindo as 610 figurinhas com essa logística, tá? E aí, vem de novo, formulazinha da soma dos termos. PC, não quero, cara, mexer com essa estrutura. Ah, não quer não? Faz o teste, olha as alternativas aí, ó. Se você julgar que a última fileira é a fileira de número 12, então você terá n sendo 12 e 3 vezes 12, 36, menos 1, 35. Então você está alegando que na última fileira ela colocou 35 figurinhas. O que você faz para verificar se o item A realmente é o item correto? Aplica aqui, ó. Primeiro termo 2, então o A índice 12, você fez a continha e viu que é 35, vezes 12 dividido por 2. Verifica se essa soma dá 610. Se der, gabaritou. Letra é o gabarito da questão. Não deu? Poxa, eu vou testar então 15 ou 18, né? Às vezes você vê que ficou muito distante dos 610. O que você faz para ganhar tempo? Né? Pega um valor maior, então, que dá um salto, né? Então, do 12, vou pular para o 18, vou pular para o 24, tá?
Então, tem como fazer, sim, testando as alternativas. Mas vamos lá, bora resolver aquela equação, aquele estilo de equação que já resolvemos nas duas ocasiões anteriores, que fique registrado isso, hein? Ficou repetitivo aí o método matemático, a estratégia matemática para resolver esse estilo de questão, tá? Então, vamos lá. Então, 2 é o A1. Então, o A índice N, o enésimo termo, tem essa formulazinha, tem essa carinha aqui, ó, vezes N dividido por 2, igual a 610. Vamos então aqui, ó, 2 menos 1 é 1, só fiz isso. Na próxima passagem, aplico a propriedade distributiva e o 2 que divide, multiplico 610, chegando então nessa equação. 1.220 vem negativo, matematicamente, subtrair 1.220 dos dois membros, chega-se nessa equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, escreve o discriminante delta, tá? E aí você já está calejado de saber dessa escrita, né? Chegando então que delta é 14.641. Eita, um valor grande, hein? Poxa, vou ter que calcular a raiz quadrada desse cara na formulazinha de Bhaskara. Então, ó, o oposto de B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes A, lembrando que o A aqui é 3. E aí, vamos lá, 14.641. Bora fatorar esse cara aqui nesse cantinho. Ó, bicho, você vai verificar o seguinte, não é divisível nem por 2, nem por 3, 5, 7, é por 11. Vamos recordar? Qual que é o critério de divisibilidade por 11? Como verificar se um certo número é ou não divisível por 11? Você vai fazer o seguinte, ó, primeiro, terceiro, quinto algarismo. Você pode pensar nesse ordenamento da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, tanto faz, tá? Soma os algarismos de posições ímpares. Então, primeiro, terceiro e quinto algarismo. Somou 8. Agora, soma os algarismos de posições pares. Então, segundo e quarto. Então, 4 mais 4, 8. Agora, subtrai os resultados dessas duas somas. Então, 8 menos 8, 0. O que eu preciso verificar? Se o resultado dessa subtração é um número divisível por 11. Cara, 0 é divisível por qualquer outro número, desde que não seja ele próprio, já que 0 dividido por 0 é dito como indeterminação, tá? Então, 0 é divisível por 11, que dá um quociente 0, resto 0, tá? Então, beleza, isso comprova que esse número é um número divisível por 11. Dividiu por 11? 1.331. Ó, de novo, esse cara é divisível por 11. 1 mais 3, 3 mais 1, olha lá, somei posições pares, somei posições ímpares, deu 4 e 4, subtraiu 0 de novo, então continua sendo divisível por 11. Diga-se de passagem, o número 1331, ele é chamado, ele é um exemplo, tá, de número palíndromo. O que é o número palíndromo? Números que, feita a leitura da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é o mesmo número. Olha lá, 1331, se você fizer a leitura da direita para a esquerda, também você vai ler 1331, tá? Algumas questões de processos seletivos, às vezes, aborda aí essa classificação de números palíndromos dentro de diversos contextos. Então, está aí um parênteses na minha fala, te recordando, ou talvez você vendo falar disso pela primeira vez, como mais uma bagagem aí de conhecimento, tá? Então, vamos seguindo. Divide por 11, 121. Ah, esse é familiar. Também divide por 11, 11, e aí fecha, então, que o número 14.641, fatorado em primos, produz a potência 11 elevado à quarta. Voltando aqui, então, raiz quadrada de 11 à quarta. Simplifica o expoente 4 com o índice 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, você tem a raiz quadrada de 11 à quarta como sendo 11 ao quadrado. 11 vezes 11, 121. Aqui eu só copiei, claro, tá?
E daqui, então, você tem, né, nesse momento aqui, ó, você tem N linha e N duas linhas, ora somando, ora subtraindo. N duas linhas, negativo, não é inteiro. Lembrando que o N tem que ser um número natural, ele tem que ser um número inteiro e positivo, porque ele representa para mim a posição do termo. Moral da história, galerinha, voltando aqui comigo então, o que você acabou de descobrir? Da maneira com que a criança está organizando as 610 figurinhas, vai ter que colocar figurinhas até a 20ª fileira, tá? E para saber, se você estiver curioso, quantas figurinhas serão colocadas na 20ª fileira, é só você retornar aqui, né? Substituiu aqui por 20, 3 vezes 20, 60 menos 1, 59. Então, ele vai colocando 2, 5, 8. Lá na 20ª fileira, vão ser colocadas 59 figurinhas, de modo que o total de figurinhas nesse somatório chegue em 610. Belezinha? Então, gabarito oficial da questão, letra D, 20 fileiras é o necessário nessa organização, tá? Gente, ó, sempre aquela dica, pausa o vídeo, cara, olha a tela agora por completo no final, com toda a resolução detalhada e vai fazendo as suas anotações, né? Pega um papel, lápis e papel, de repente você escrevendo, seja uma estratégia melhor, né, para você consolidar a aprendizagem. Fato é que busque, cara, se esforce para você de fato aprender. E eu ressalto o seguinte, cara, progressão aritmética é um tema importante, recorrente em vários processos seletivos, inclusive o bendito do Enem, tá? Então, bom demais. Fechamos aí a questão 14. Vamos agora na próxima videoaula encerrar a lista de exercícios de recuperação, apresentando a resolução da questão número 15, tá? Bom demais que você assistiu o vídeo aí até o final. Então, sem perder tempo, continua na sala de aula da disciplina de matemática. Vamos lá para a questão número 15.